Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa videoaula 7 e o tópico dessa videoaula é funções, que é uma continuidade natural do assunto que estamos vendo até o momento. Vamos lá então para a definição? Considere os dois conjuntos, o conjunto A com elementos x e o conjunto B com elementos y. Disse que temos uma função de A em B e a gente simboliza isso fazendo f, dois pontos, A, flecha B, ou seja, função de A em B, quando existe uma relação entre os elementos desses dois conjuntos, tais que, importante, para cada elemento de A, há um e apenas um elemento em B. Olha a primeira imagem à esquerda. Aquela relação é ou não é uma função? Não é uma função. Por que motivo? Nota que do conjunto A tem um elemento que se relaciona com dois elementos no conjunto B. E na última frase da definição diz que cada elemento de A tem apenas um elemento correspondente em B. Então não é uma função, porque aquele elemento destacado ali tem dois elementos na chegada no conjunto B. A segunda imagem, a imagem central. Essa relação é uma função? Não é uma função. Por quê? Pela última frase da definição. Todo elemento de A tem apenas um e apenas um elemento em B. E tem um elemento ali do conjunto A que não tem relação nenhuma com o conjunto B. Ele está sobrando. Então, a relação não é uma função. A última imagem é uma função. Cada elemento do A se relaciona com apenas um elemento em B. Ah, mas está sobrando alguém ali no B. Não tem problema. Tá? Não pode sobrar ninguém no conjunto de saída, no conjunto A. Então, cada elemento do A tem apenas um elemento que se relaciona em B. Isso caracteriza uma função. Qual é a notação? A gente escreve função como um f, dois pontos, A, flecha B. E a gente lê isso, função de A em B. Se a fórmula for y igual a x mais 5, podemos escrever f de x igual a x mais 5, ou seja, uma função onde o x está somado com 5. Esse é o resultado da função. O símbolo f de x, e a gente lê f de x, tem o mesmo significado de y e pode simplificar a linguagem. Por exemplo, em vez de dizermos qual o valor de y quando x vale 2, podemos simplesmente dizer qual o valor de f de 2. Representa o mesmo cenário. Assim, f de 2 significa o valor de y quando x vale 2. Por exemplo, dada a função descrita pela lei f de x é igual a 2x mais 1, determine f de 3. Então, tu tem que entender ali que o número que está dentro do parênteses é o valor do x. Se eu trocar o x por 3, vai ficar 7, porque 2 vezes 3 é 6, mais 1 dá 7. E f de 5, tu vai trocar o x por 5. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. E se calcular f de 10, 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Tá? Então, dada a lei, eu descubro os valores correspondentes. Quando o x vale 3, o y vale 7. Quando o x vale 5, o y vale 11. Quando o x vale 10, o y vale 21. E quando vier um gráfico? O gráfico justamente relaciona automaticamente os valores de x e de y. Então, dada a função abaixo, onde o y é o f de x, é a função, representada pelo gráfico, determine o que se pede. Então, é dado o gráfico e todos os pontos que estão relacionando x e y podem ser determinados pela imagem. E eu vou querer descobrir ali, como primeira pergunta, quanto é que vale f de 0. Quando x vale 0, procura a relação desse 0 com o y. Aqui o x vale 6. Aqui o x vale 4. Quando o x vale 4, por exemplo, ó a relação que tem com o y. Quando o x vale 4, o y vale 2. Tá? Esse ponto aqui que é relacionado x4 e y2. Mas está perguntando quando o x vale 0. Quando o x vale 0, está aqui na origem. Ó. O x é para a direita ou para a esquerda. Quando o x vale 0, está bem aqui na origem. Então, procura o gráfico. Para baixo, encontra a bola aberta. Não é gráfico, porque bola aberta indica que não tem nada ali. Para cima, encontra gráfico. Em que altura? No 2. Então, quando o x vale 0, o y vale 2. Essa é a resposta. Ok? Mais um exemplo. Quando o x vale 6, f de 6. Quando o x for 6, tu procura o gráfico
na vertical para cima ou na vertical para baixo, certo? Para baixo não tem. Para cima, então, quando x vale 6, tu encontrou o gráfico aqui. Em que altura? Na altura 3. Então, f de 6 é 3. Simples assim. F de menos 3. Muito bem. Aqui o x vale menos 6. O menos 3 deve ser na metade dessa distância, do 0 até o menos 6. O menos 3 deve ter aqui assim, mais ou menos. Procura o gráfico. Vertical para cima não tem, vertical para baixo tem. Que altura? Menos 2. Então, f de menos 3 é menos 2. E quando x for 4? Quando x for 4, procura o gráfico e tu vai encontrar na altura 2. Então, f de 4 é 2. F de 5. Quando x é 4, y é 2. Quando x é 6, y é 3. E há um crescimento constante aqui. Então, quando x for 5, o y vai ser 2,5. Essa é a altura do ponto correspondente ali na reta que representa o gráfico. E quando x for 10? Ora, imagina, do 4 para o 6 subiu do 2 para o 3. Do 6 para o 8 vai subir do 3 para o 4. Do 8 para o 10 vai subir do 4 para o 5. Tá? Então, crescimento constante, é fácil de analisar. Então, quando x for 10, o y vale 5. Então, f de 10 é 5. Muito bem. Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Dado uma função f de a em b, o conjunto A é chamado de domínio, é o conjunto da saída. O conjunto B é chamado de contradomínio, é o conjunto B. Para cada x que pertence ao A, o seu correspondente y que pertence a B chama-se imagem de x. Assim, o conjunto de todos os y obtidos é chamado de imagem da função. Calma que é bem tranquilo. Dado o diagrama abaixo, que representa uma função de a em b, determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Então, o que é o domínio? O domínio é o conjunto A, o conjunto de saída, 1, 2, 3. Como é um conjunto, tu vai colocar entre chaves e enumerar 1, 2 e 3. O contradomínio é todo o conjunto B, que contém os elementos. Então, é o 2, o 4, o 6 e o 8, dentro de chaves, porque é um conjunto. Então, esse é o contradomínio. A imagem diferencia-se do contradomínio, porque a imagem é apenas aqueles que se relacionam com a saída. É o 2, o 4 e o 6, já que o 8 não se relaciona com ninguém. Então, a imagem é o 2, o 4 e o 6. Tranquilo? Muito bem. Dada a função onde o conjunto A, o conjunto de partida é 1, 2, 3 e 4, e o conjunto de chegada são todos os naturais. A lei é f de x igual a 2x menos 1. Determine domínio, imagem e contradomínio. Tranquilo, olha só. Se diz o conjunto de saída, que é o conjunto 1, 2, 3, 4, eu vou colocar aqui no lugar do x o 1, o 2, o 3 e o 4, que é o conjunto de saída. E vou descobrir os y correspondentes pela lei da função. Então, vamos escolher o x valendo 1. Quanto é que é 2 vezes 1 mais 1? 2 vezes 1 mais 1 é 3. Então, o y é 3 quando o x vale 1. Vamos pegar outro x, 2. Quando x for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando x for 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Quando x for 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, agora eu consigo determinar o domínio, contradomínio e a imagem. Domínio é o conjunto de saída, 1, 2, 3, 4. Vem indicado na própria função. Imagem é só aqueles que se relacionam com a saída. É o 3, o 5, o 7 e o 9. E o contradomínio é todo o conjunto de chegada que vem depois da flecha aqui, ó. É o conjunto de todos os números naturais. Ok? Muito bem, mais um exemplo. Eu tenho aqui um gráfico e peço de novo para te relacionar a partir do gráfico a responder quanto é que vale f dado um x, f dado outro x, f dado outro x e assim por diante. Quando x vale 0, quanto é que vale a função? Pega o 0 e procura o gráfico. Vertical para cima ou vertical para baixo. Para baixo tu encontra uma bola aberta, então não tem nada ali. Então, quando x vale 0, y vale 1. Então, o resultado é 1. Quando x vale 1, olha bem, aqui é 0, aqui é 2, então 1 está na metade da distância do 0 para o 2. Então procura o gráfico, vai cair aqui. Em que altura está isso? Ora, é entre o 1 e o 3. Como a variação é constante aqui, eu posso garantir que quando x for 1, y é 2. Esse é o resultado.
E quando for menos 2? Quando x for menos 2, tu procura aproximadamente o valor, o local onde ele vale menos 2. É por aqui. Procura o gráfico agora. Para cima não tem nada, é na vertical que tem que procurar. Para baixo tu encontra o gráfico aqui nessa reta. Em que altura está essa reta? Aqui no menos 1. Então f de menos 2 é menos 1. Ou seja, quando x vale menos 2, o y vale menos 1. E quando x for 4? Quando x for 4, o y é 3. E o domínio? Domínio é o conjunto de x. Esse é o domínio, o conjunto dos valores de x. Bom, o meu x começa no menos 3, vai até aqui. Aqui o x vale 0, menos 1 é o y. Então o x começa no menos 3, vai até aqui onde ele vale 0, recomeça e vai até o 6. Então o domínio vai do menos 3 até o 6. Ok? Conjunto de saída, o x. Imagem. Imagem é o conjunto de chegada, são os valores de y. Aqui, ó, eu tenho um pedaço do gráfico que está na altura menos 1. Ah, mas tem bola aberta. Não, só esse ponto é bola aberta. Em qualquer lugar dessa reta aqui, e mesmo na extremidade aqui nesse ponto, o y vale menos 1. Então a imagem é menos 1 e depois dá um salto. Recomeça no 1 e vai até o 3. Então essa é a imagem. Menos 1, só um número, unido com um intervalo que recomeça no 1 e vai até o 3. Ok? É isso então para essa videoaula. É o início de funções. Obrigado pela companhia, nos vemos por aí, bons estudos. Até mais!